Olá a todos, mais uma vez. Eu sou a Cláudia, eu sou voluntária na Casa de Fátima, do bairro de Sepetiba, no Rio de Janeiro. E estamos aqui juntos, mais uma vez, para estudarmos o curso básico da Filosofia de Fátima. Vamos dar continuidade. Bom, nós paramos aqui. O que faz com que o homem não seja livre? Foi nessa pergunta, foi na página 138. Então, vamos dar continuidade hoje. Tá. O que faz com que o homem não seja livre? E qual seria a causa de todas as mazelas que o homem sofre no seu dia a dia? Segundo Etienne de la Boétie, é a liberdade, todavia, um meio tão grande, tão aprazível, que uma vez perdido, todos os males seguem enfiada, e os próprios bens que ficam depois dela perdem inteiramente seu gosto e sabor, rompidos pela servidão. Só a liberdade os homens não desejam, ao que parece, não há outra senão que, se a desejassem, tê-la-iam, como se recusassem a fazer essa bela aquisição, só porque ela é demasiado fácil. Vou dar uma aumentada aqui, mais fácil para a leitura. Continuando, insiste na ideia de que, se não temos liberdade, é porque não a queremos, e que todos os males que sofremos são decorrência de havermos perdido-a, e, no entanto, não nos dispomos a recuperá-la. Para sermos felizes, segundo ele, bastaria que vivêssemos com os direitos que a natureza nos deu e com as lições que nos ensina. Seríamos naturalmente obedientes aos pais, sujeitos à razão e servos de ninguém. Pressupõe que é de nossa própria natureza ser livre. Mas, por certo, se há algo claro e notório na natureza, e ao qual não se pode ser cego, é que a natureza, ministra de Deus e governante dos homens, fez-nos todos da mesma forma, e ao que parece, da mesma forma, para que nós entreconhecêssemos todos como companheiros, ou melhor, como irmãos, para que nos entreconhecêssemos. Rejeita a tese de que uns sejam mais que os outros, como alguns teóricos da teoria do direito divino, que pressupunham que o rei e a família real eram mais em dignidade que o restante dos homens, o que justificava a obediência e referência a eles prestada. Por isso, procura de forma contundente denunciar o marasmo diante da servidão. É incrível como o povo, quando se sujeita, de repente cai no esquecimento da franquia, tanto e tão profundamente que não lhe é possível acordar para recobrá-la. Termino tão francamente e de tão bom grado que, ao considerá-lo, seria que não perdeu a sua liberdade, e sim ganhou sua servidão. Agora, fale para o conjunto da população como os que detêm o poder em relação a rebelar-se contra o jugo da servidão. Etienne de la Boétie tem o cuidado de distinguir entre aqueles que jamais conhecerem a liberdade. Pode-se aqui entender a população a quem sempre foi negado tais direitos, daqueles que tornam o povo objeto de tirania. Por certo, não porque eu estime que o país e a terra queiram dizer alguma coisa, pois em todas as regiões, em todos os ares, amarga é a sujeição e é aprazível ser livre. Mas porque, em meu entender, deve ser de piedade daqueles que, ao nascer, viram-se com o jugo no pescoço. Então, que sejam desculpados, que sejam perdoados, pois não tendo visto da liberdade sequer a sombra, e dela não estando avisados, não percebe que ser escravos lhes é um mal. Procura ser mais enfático ao falar daqueles que são instrumentos da tirania.
Vendo, porém, essa gente que gera o tirano para se encarregar de sua tirania e da servidão do povo, com frequência sou tomado de espanto por sua maldade e, às vezes, de piedade por sua tolice. Pois, em verdade, o que é aproximar-se do tirano, se não recuar mais de sua liberdade, por assim dizer, apertar com as duas mãos e abraçar a servidão. Que ponham um pouco de lado sua ambição e que se livrem um pouco da sua avareza. Depois que olhem a si mesmos, que se reconheçam, e verão claramente que os aldeões, os camponeses que espiziam o quanto podem, os tratam pior do que a forçados ou escravos. Verão que esses, assim, maltratados, são, no entanto, felizes e mais livres do que eles. Etienne de la Poésie não condena o povo de uma forma geral por não exercitar o seu direito primordial, a liberdade, pois tem a clareza de que se assim age a população, é também por falta de consciência e de conhecimento da situação em que realmente se encontra. Também demonstra saber que todo poder, mesmo exercido por apenas um, tem sua sustentação em grupos que são favorecidos pelo poder instituído. Em relação aos que favorecem os tiranos, deixa transparecer sua indignação e preocupa-se também em orientá-los ao dizer-lhes que são menos livres que o próprio povo, pois sabem o que é ser livre. Foram livres e, no entanto, recusam-se a ser. Nós temos uma atividade. Comente num texto escrito as afirmações abaixo. Entre as diversas afirmações de Etienne de la Poésie, destacam-se. A perda da liberdade seguem-se todos os demais males. O fato de desconhecer a liberdade é o que faz com que muitos não possam ser culpados por se submeterem passivamente. Aqueles que experimentaram a liberdade, no entanto, se submetem em troca de favores e segurança, ajudam a tiranizar o povo. Então, aqui algumas afirmações, daí para refletirmos de acordo com o ensinamento que foi colocado, e comentar sobre essas afirmações, né, fazer ali um texto, né, uma reflexão ali por escrito. 1968, o Brasil e os limites à liberdade. No Brasil, no ano de 1968, no mês de dezembro, o governo militar, que através do golpe de 64, havia tomado o poder, decreta o ato institucional número 5, AI-5, como forma de manter a ordem ante as manifestações contrárias à ditadura que se estabelecera no país. Segundo o historiador Boris Fausto, o AI-5 representou. Daí vem o texto sobre o que ele nos representou. Uma verdadeira revolução dentro da revolução, ou, se quiserem, uma contra-revolução dentro da contra-revolução. Em dezembro de 1968, a edição do AI-5 restabeleceu uma série de medidas excepcionais suspensas pela Constituição de 67. Voltaram as cassações e o fechamento político, e todo esse fechamento não tinha prazo, quer dizer, o AI-5 veio para ficar. Indica que o AI-5 foi uma espécie de resposta ao início da luta armada, mas em 68 as ações armadas eram poucas. O que parece, o fator desencadeante pode ter sido a mobilização geral da sociedade brasileira em 1968 e a convicção ideológica de que qualquer abertura redundava em desordem. Então, era preciso endurecer, fechar, recorrer a poderes excepcionais para combater a subversão. O nome que se deu para a luta da sociedade brasileira pela liberdade foi subversão. Na realidade, os atos institucionais, aos poucos, mudavam a Constituição, tirando-lhe todos os direitos pressupostos à existência de um regime democrático, pois, com o golpe de 64, tais direitos eram inviáveis à manutenção da ditadura militar. Na época do AI-5, a partir de 1968, haviam diversos setores da sociedade que se manifestavam e exigiam a reabertura democrática. Porém, com a edição do AI-5, foi autorizada a cassação de todos os direitos políticos,
a perseguição e prisão de todos que se manifestassem publicamente contrários às medidas do governo. Com o AI-5, todos os setores da vida brasileira, sobretudo imprensa, criações artísticas e culturais, deveriam se submeter ao controle absoluto do governo. As instituições civis não poderiam esboçar a menor crítica ao comportamento das autoridades, que caracterizou nesse período a perda total da liberdade e dos direitos civis. Diante do controle que o Estado passa a fazer das manifestações artísticas, não restou aos artistas a não ser a tentativa de driblar a censura. Na música popular foi muito comum o uso de metáforas, analogias que às vezes até conseguiam passar pela censura, outras eram recolhidas em seguida após terem sido autorizadas. Um dos movimentos que se destaca nesse momento histórico é o tropicalismo, que surgiu como uma ruptura contra a bossa nova, entre os anos de 1967 e 1970. O tropicalismo traz irreferência e informalidade, com um objetivo similar ao pregoado por Osvaldo de Andrade no manifesto Pau Brasil, que é o de incorporar o estrangeiro, o diferente e estranho, e transformá-lo. É claro que, além dessa característica, e devido a isso, o tropicalismo servia-se das diversas manifestações musicais. Então, presente, sobretudo, a música de protesto. A importância do tropicalismo e sua abrangência evidencia-se pela grandeza de seus músicos e compositores, e a variedade das músicas com temáticas e estilos diferenciados, sobretudo a eletrificação dos instrumentos. Além do tropicalismo, um pouquinho, destaca-se neste momento a arte engajada, que era um movimento que seus membros eram oriundos do meio universitário e que tinha nos festivais a forma de divulgar e buscar apoio popular às suas ideias. Entre os compositores ligados à arte engajada, já que não era um movimento estrito MPB, destacam-se Geraldo Azevedo, Geraldo Vandré e Chico Buarque. Apresenta-se, para exemplificar o teor das composições da MPB, na época, duas canções, que inclusive foram proibidas pela censura. Apesar de Você, de Chico Buarque, que havia passado pela censura, mas em seguida foi recolhida, e a canção da Despedida, de Geraldo Azevedo, Geraldo Vandré, foi imediatamente barrada pela censura. Segundo o autor, tentou várias vezes incluir em seus discos, mas sem sucesso. É interessante que, ao fazer uma primeira leitura ou ao ouvi-las sem maior atenção ao contexto em que foram produzidas, tem-se a impressão de reclamações banais existentes entre amigos e amantes, para que se possa ter uma ideia do teor das duas composições. Daí vem as músicas, né? Vamos ver. Já vou embora, mas sei que vou voltar. Amor não chora, se eu volto é para ficar. Amor não chora, que é hora de deixar. O amor de agora para sempre ele fica. Essa é do Geraldo Azevedo e do Geraldo Vandré. Canção da Despedida, é o trecho da música. Hoje você é quem manda, falou, está falado, não tem discussão. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão. Você que inventou o pecado, que inventou de inventar toda a escuridão. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada desse meu penar. E essa outra é do Chico Buarque, Apesar de Você. É claro que a censura não se limitou apenas às músicas populares, optamos por exemplificar a censura por meio da música, porque é mais fácil analisar e entender o caráter subversivo das mesmas. Percebe o uso de metáforas que os compositores fizeram para driblar a censura, mesmo que isso lhes custasse os riscos de prisão e tortura, além de terem suas obras proibidas e recolhidas. Temos aqui uma proposta de pesquisa, vamos ver. Pesquise músicas do período da ditadura militar. Após ouvi-las, analise as seguintes questões. Então, para procurarmos essas músicas, e então temos aqui duas questões para analisarmos. Como a música trata a liberdade no Brasil durante a ditadura militar? Estabeleça comparações entre as músicas daquele período e a liberdade no Brasil atual. Presente. Então, aqui uma proposta, né, que fala realmente sobre essa censura
a reflexão dessa censura diante das músicas, algumas referências bibliográficas, no passado, anotações. Então, hoje nós damos início ao capítulo 10, Liberdade em Sartre. Perante a justiça está sentado um porteiro. Com ele vem um homem da província, pedindo-lhe que o deixe entrar. Responde o porteiro que, por enquanto, não lhe pode permitir a entrada. Depois de refletir, o homem pergunta se mais tarde poderá entrar. É possível, diz o porteiro, mas agora não. Visto que as portas da justiça se acham abertas como sempre, quando o porteiro dá um passo, o homem se curva a fim de lançar um olhar para dentro, através do portão. Percebendo isso, o porteiro diz: se tens tanta vontade de entrar, procura fazê-lo, apesar da minha proibição. Anos a fio, vive o homem, a observar o porteiro quase ininterruptamente. Esquece os demais porteiros, e aquele parece-lhe o único obstáculo de seu acesso à justiça. Não lhe sobra, porém, muito tempo de vida. Antes de morrer, no seu cérebro, as experiências de todo aquele tempo se condensam numa única pergunta que até então ainda não fez ao porteiro. Acena este por não mais poder erguer o corpo congelado. O porteiro tem de se debruçar profundamente sobre ele, porque a diferença de estatura aumentara, muito em prejuízo do homem. O que você quer ainda saber? Pergunta o porteiro. Você é insaciável. Não é verdade que todos procuram ter acesso à justiça? Perguntou o homem. Como é possível que em todos esses anos ninguém tenha pedido ingresso, a não ser eu? O porteiro percebe que o homem já está nas últimas e, para lhe alcançar ainda o ouvido, quase extinto, brada-lhe: por aqui ninguém mais pode obter ingresso. Esta porta estava destinada apenas a você. Agora eu vou e fecho. Vamos ler aqui, continuando. A liberdade é natural ou uma conquista humana? O homem é livre ou se torna livre? Jean-Paul Sartre e a liberdade. Filósofo francês, nascido em Paris em 1905, falecido em 1980, Sartre vivenciou e pôde refletir os acontecimentos mais marcantes do século XX. A Segunda Guerra Mundial, só para relacionar um. Durante a guerra, Sartre atuou como soldado no serviço de meteorologia e foi preso pelos alemães, ficando entre 1940 e 1941 preso no campo de concentração de Trier, na Alemanha. Foge do campo de concentração e passa a atuar no movimento de resistência francês, mas sempre utilizando sua principal arma, a palavra. Em sua obra, As Palavras, obra autobiográfica, afirma: o mundo me utiliza para fazer-se palavra. A discussão da liberdade está na obra. O existencialismo é um humanismo, de 1946, na qual Sartre procura mostrar o sentido ético do existencialismo, diante das críticas da sua obra, o ser e o nada. Sartre destacou-se não somente com as obras filosóficas, mas, sobretudo, com as literárias. Foi, inclusive, agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1964, após a publicação de As Palavras. Porém, recusou-se a aceitá-lo por entender que seria reconhecer que os juízes tivessem autoridade sobre sua obra. E temos uma atividade, produz um texto a partir da seguinte questão: é possível agir respeitando regras e leis, e mesmo assim ser livre? Então, bem interessante para refletirmos, né, sobre o que está sendo proposto aqui. Então, podemos responder essa pergunta. A existência precede a essência? Sartre preocupa-se em estabelecer que há dois tipos de existencialismo: o cristão, que tem como representantes Chartres e Cabriel, e o existencialismo ateu, que tem como representante o Heidegger. Posso ter lido errado, tá? Pode ser Heidegger, perdão por isso, os existencialistas franceses e o próprio Sartre. O que há em comum entre os existencialistas
cristãos e ateus é o fato de considerarem que a existência precede a essência. Aqui, isso significa que, diferente dos filósofos anteriores, sobretudo da filosofia do século XVIII, os existencialistas não aceitam o fato de um homem... 18 não, perdão. Não, é 18 mesmo. Então, continuando. Não aceitam o fato de o homem possuir uma natureza humana, e o existencialismo ateu, de qual Sartre é um dos mentores, fundamenta a inexistência de uma natureza humana pelo fato de afirmarem a inexistência de Deus. Se Deus não existe, há pelo menos um ser no qual a existência precede a essência. Um ser que existe antes de poder ser definido por qualquer conceito, este ser é o homem. O homem existe, encontra a si mesmo, surge no mundo e só posteriormente se define. O homem, tal como o existencialista o concebe, só não é passível de uma definição porque, de início, não é nada. Só posteriormente será alguma coisa, e será aquilo que ele fizer de si mesmo. Para o existencialismo, o homem ao nascer não está definido, mas irá através da sua existência fazer-se homem. Quando nasce, diferente dos demais animais, o homem tem em suas mãos o que poderá tornar-se. Como afirma Silva, liberdade implica que posso sempre ser um outro projeto, porque nenhuma escolha em si é em si justificada, sendo que nenhuma escolha decidirá sobre a própria liberdade, porque não posso escolher ser livre. Sartre alerta para o fato de que, mesmo que a escolha seja subjetiva, seja individual, o homem está sempre relacionado aos limites da própria realidade humana. Escolher ser isto ou aquilo é afirmar, concomitantemente, o valor do que estamos escolhendo, pois não podemos nunca escolher o mal. O que escolhemos é sempre o bem, e nada pode ser bom para nós sem o ser para todos. Por outro lado, a existência precede a essência. Se nós queremos existir ao mesmo tempo que moldamos nossa imagem, essa imagem é válida para todos e para toda a nossa época. Na realidade, a existência de cada um de nós está inserida nos limites da subjetividade humana. O ser humano, ao mesmo tempo que é indivíduo, realiza-se enquanto ser, através da sua relação com os demais de sua espécie. Portanto, as escolhas que faz são escolhas que engajam toda a humanidade. Porém, essa escolha de ser, como todas as que poderiam ser feitas, está sempre em questão. Porque a realidade humana é uma questão, nenhuma resolução, nenhuma deliberação segura a persistência da escolha. É importante destacar que a ética sartreana fundamenta-se no valor e na responsabilidade. Desse modo, instituir valores é implicitamente negar valores, pois devo optar por um único critério. Quando faço, os outros não permanecem como virtudes positivas, mas se desvanecem como não valores. É nesse sentido que a universidade está implicada na instituição. O valor imanente à escolha. Só posso escolher um negando os outros, então aquele que escolho torna-se universal. Naquele momento, ele é o único capaz de orientar a minha escolha, porque foi essa própria escolha que o posicionou como único. A radicalidade da escolha não permite que a instituição dê um valor, conserve uma pluralidade possível. Ela anula todos os outros critérios. Porque, na realidade, Silva busca alertar para o fato de que não há um valor em absoluto, porque cada escolha, ao instituir-se valores, ocorre a anulação dos demais critérios utilizados anteriormente. Na discussão da responsabilidade, ficando claro que toda decisão é sempre decisão de criar valores. Não é possível não escolher, não é possível não assumir responsabilidade de todas as escolhas. Nesse sentido, é interessante discutir a questão histórica de responsabilidade do cidadão alemão comum com o Holocausto. É o que discute o historiador Michel Marros, quando afirma que, sim, temos apenas uma ideia muito vaga das relações entre a política antijudaica nazista e a opinião pública.
Embora haja uma crença disseminada de que o antissemitismo fazia parte da força de coesão ideológica do Terceiro Reich, mantendo unidos elementos opostos à sociedade alemã, os historiadores não foram capazes de identificar o impulso assassino fora da liderança nazista. Eu argumentei que as variedades populares de antissemitismo sozinhas nunca foram fortes o suficiente para apoiar a perseguição violenta na era moderna. No caso de certos grupos, como o alto comando da Wehrmacht, perdão, tá, se eu estou lendo errado, é muito provável que as predisposições antijudaicas tenham facilitado sua colaboração efetiva no genocídio. Em outros casos, a indiferença ou a superficialidade parecem ter sido mais comuns, o que é suficientemente chocante quando vemos horrores do Holocausto. Mas, de fato, isto é muito diferente de um incitamento ao assassinato em massa. A discussão historiográfica mais recente busca entender como se comportava a população alemã diante do genocídio. Alguns historiadores responsabilizam a população alemã pelo fato de ter se comportado de forma indiferente ao que ocorria. Porém, a posição do historiador Michel Marlos é de que, apesar da sua indiferença, não é possível responsabilizá-la. O historiador britânico Ian Shaw afirma que a estrada para Auschwitz foi construída com ódio, mas pavimentada com indiferença. Será que Kershaw, perdão, está se falando errado os nomes, tem o mesmo posicionamento de Marlos em relação à responsabilidade dos alemães em relação ao Holocausto em 1996? Daniel Goldstein lança o livro Os Verdugos Voluntários de Hitler, onde afirma que o mundo dos campos de concentração revela a essência da Alemanha que se entregou ao nazismo, da mesma maneira que os que mataram revelam os crimes e a barbárie que os alemães comuns estavam dispostos a aceitar de bom grado, a fim de salvar a Alemanha e o povo alemão do último período. Ter o judeu. É interessante destacar que toda essa discussão histórica tem uma forte conotação ética, por se tratar de valorar as ações dos homens diante de um acontecimento considerado idôneo, pelo fato de estender a responsabilidade de toda a população, ter saído do corriqueiro, que é atribuir apenas aos governantes e aos que estavam a serviço do poder, mas também ao cidadão comum, que se portou de forma indiferente ao que ocorria em sua pátria naquele momento. Temos uma atividade. Responda as questões abaixo. O que Sartre apresenta em relação à responsabilidade? Que outros sentidos podem ser dados a conceito de responsabilidade? Então, por hoje nós ficamos aqui com a parte da filosofia. Filósofos, nós estamos estudando seus pensamentos. Aqui, deixa eu voltar até. Então, finalizamos, agora vamos para a segunda parte, pensamos a primeira, agora vamos para a segunda, qual estudamos especificamente que é a filosofia de Fátima. Estamos dando continuidade no livro, está lá no site, www. Está lá no site www.casadefatima.org. Pode tanto ser baixado gratuitamente, quanto ser lido online mesmo. E deixa eu compartilhar para vermos juntos onde paramos. Foi aqui. Sobre o julgamento alheio. Esse é o de hoje. Estamos lendo em sequência, né? Cada ser encarnado da Terra tem a sua história. Não há como rotularmos alguém pela cor da sua pele, cor do seu cabelo ou olhos, pela sua etnia, orientação sexual, ou pelas características que o mesmo apresenta no momento. Cada ser na Terra é amplo, complexo e vasto. Torna-se ignóbil avaliar uma pequena expressão como todo de alguém, quando esse mesmo alguém nem sabe de tudo o que aprendeu em sua atual existência. Ao perceber o outro, lembremos que vemos nele uma porção de nós que não percebemos.
Sendo assim, o outro refletirá o julgamento que fazemos de nós mesmos. Tá bom. De hoje foi mais curtinho, né? Então, aqui fala sobre essa questão de julgarmos o outro, né? Vou voltar aqui. Ok. Então, o texto fala sobre o julgamento alheio, sobre essa questão de julgar algo que, às vezes, a gente não tem o menor conhecimento, às vezes julgamos apenas por aparência, por uma primeira impressão. E fala também sobre esse reflexo, né, que muitas vezes o que nós julgamos no outro é uma porção de nós mesmos, nós estamos vendo e identificando no outro. Então, termos esse cuidado, a Sofia fala muito sobre isso em diversas mensagens, em diversos textos, ter esse cuidado e não julgar o outro, até porque quando nós julgamos o outro, muitas vezes é apenas um julgamento de nós mesmos, algo que nós temos no outro, algo que nós temos, né? Então, aí uma reflexão, vamos colocar em prática, dia a dia. E agora, no final, nós sempre falamos sobre uma proposta de ação social, uma ideia, e hoje eu vou dar continuidade na questão dos orfanatos, né, que não é mais orfanato que se fala, mas é abrigos de crianças. Então, hoje nós vamos nessa mesma linha de proposta, sobre arrecadação de brinquedos. Já escolheu, né, um orfanato, já está em contato, devido às outras propostas de ideias. Então, você pode recolher brinquedos também, tirar um dia, escolher. Está vindo outubro, mês das crianças, olha que mês legal para fazer essa ação social. Então, recolha brinquedos, doações de brinquedos usados ou novos, com parentes, familiares. Escolha um dia e leve para essas crianças, né? Elas vão ficar muito felizes, porque muitas vezes elas não possuem esses brinquedos no orfanato. Então, é uma ideia. E é isso. E por hoje acabamos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.